A Fazenda São Vicente era conhecida em toda a região como uma das mais prósperas do interior paulista. Suas terras se estendiam até onde a vista alcançava, e a Casa Grande, com suas paredes brancas e telhas vermelhas, dominava o alto da colina como um castelo. Era o ano de 1896 e os cafezais verdejantes prometiam mais uma colheita abundante. Mas dentro daquela casa imponente, uma tempestade estava prestes a começar. Uma tempestade que envolveria segredos, honra e um herdeiro inesperado. Se você gosta de histórias de reviravoltas e emoção, deixe seu like agora, inscreva-se no canal e comente de onde você está assistindo essa história. Isabel tinha 22 anos quando entrou na Fazenda São Vicente. Suas mãos eram delicadas demais para o trabalho pesado, mas ela aprendera a escondê-las sob as mangas compridas do vestido cinza de algodão que usava todos os dias. Seus cabelos castanhos estavam sempre presos num coque apertado, e ela mantinha os olhos baixos ao caminhar pelos corredores da Casa Grande. Os outros empregados comentavam entre si que ela parecia ter nascido em berço melhor, mas ninguém se atrevia a perguntar. Havia uma tristeza profunda naqueles olhos verdes que desencorajava qualquer curiosidade. A jovem trabalhava na cozinha e na lavanderia, acordando antes do sol nascer e indo dormir quando as estrelas já brilhavam no céu. O cheiro de sabão e água quente impregnava suas roupas e suas mãos, antes macias, começavam a ficar ásperas pelo trabalho constante. Mas Isabel nunca reclamava. Ela precisava daquele emprego, precisava daquele teto sobre sua cabeça e faria o que fosse necessário para permanecer invisível. O barão Henrique de Albuquerque era um homem de 38 anos, alto e de porte elegante. Seus cabelos negros começavam a mostrar alguns fios de prata nas têmporas, e seus olhos castanhos escuros carregavam o peso de responsabilidades que poucas pessoas conheciam. Ele comandava a fazenda com mão firme, mas justa, e os empregados o respeitavam. Henrique era viúvo há 3 anos. Sua primeira esposa havia morrido de febre sem lhe dar filhos, e a solidão da Casa Grande o consumia lentamente. Por isso, quando a senhora Gabriela Mendonça, filha de um rico comerciante de São Paulo, demonstrou interesse em se casar com ele, Henrique aceitou a proposta. Gabriela era bonita, com cabelos loiros cuidadosamente arrumados em cachos elaborados e vestidos importados de Paris. Ela tinha 26 anos e falava francês fluentemente. No papel, era a noiva perfeita para um barão. Mas havia algo em seus olhos azuis claros que não transmitia bondade. Havia frieza, cálculo e uma ambição que ela mal se esforçava para esconder. A data do casamento estava marcada para o final de outubro. Faltavam apenas 6 semanas, e Gabriela já havia começado a visitar a fazenda regularmente para, como ela mesma dizia, familiarizar-se com sua futura casa. Foi durante uma dessas visitas que Isabel teve seu primeiro encontro verdadeiro com a futura baronesa. Era uma tarde de setembro e o calor deixava o ar pesado e abafado. Isabel carregava uma cesta de roupas limpas pelo corredor quando ouviu passos apressados atrás de si. Antes que pudesse se desviar, Gabriela surgiu acompanhada de 2 amigas que haviam vindo de São Paulo para visitá-la. As 3 mulheres usavam vestidos de seda coloridos e chapéus enfeitados com fitas e flores. O perfume francês que usavam era tão forte que fazia os olhos de Isabel arderem. Isabel tentou se encostar na parede para deixá-las passar, mas Gabriela parou bem na sua frente. A jovem manteve os olhos baixos, segurando firme a cesta de roupas. Seu coração começou a bater mais rápido, um pressentimento ruim formigando em sua nuca. Gabriela examinou Isabel dos pés à cabeça com um olhar que parecia calcular seu valor e concluir que era nulo. Então, com uma voz alta o suficiente para que todos os empregados nas proximidades ouvissem, ela disse: "Mas que criatura lastimável! Henrique realmente não tem nenhum padrão para quem emprega nesta casa. Olhem para essas mãos, essas roupas. Parece um espantalho." As amigas de Gabriela riram,
um som agudo e cruel que ecoou pelo corredor. Isabel sentiu o calor subir para suas bochechas, mas forçou-se a permanecer imóvel, em silêncio. Ela havia aprendido há muito tempo que responder apenas piorava as coisas. A humilhação queimava em seu peito, mas ela engoliu o nó na garganta e esperou que a tempestade passasse. Mas Gabriela não tinha terminado. Ela deu um passo mais perto, seus olhos brilhando com uma crueldade que parecia lhe dar prazer. Você ao menos sabe ler? Ou é uma dessas camponesas ignorantes que mal conseguem assinar o próprio nome? Imagine Henrique deixando uma criatura assim cuidar de suas roupas finas. Quando eu for a senhora desta casa, muita coisa vai mudar, pode ter certeza. Isabel apertou os dedos na cesta com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Lágrimas ameaçavam cair, mas ela piscou rapidamente, recusando-se a chorar na frente daquela mulher. A dor no peito era física, como se alguém estivesse apertando seu coração com as mãos. Gabriela, perdendo o interesse quando Isabel não reagiu, virou-se para suas amigas e disse: "Vamos, o cheiro de sabão está me dando dor de cabeça. Precisamos discutir os arranjos florais para o casamento." As três mulheres se afastaram rindo, suas saias de seda farfalhando pelo corredor de pedra. Isabel permaneceu parada por um longo momento, tremendo levemente. Ao seu redor, os outros empregados haviam testemunhado tudo, mas ninguém se atreveu a dizer nada. A velha Dona Rosa, a governanta que tinha 60 anos, se aproximou e tocou suavemente o ombro de Isabel. "Não dê ouvidos a ela, menina. Mulheres assim têm o coração pequeno." Mas Isabel apenas balançou a cabeça e continuou seu caminho. Naquela noite, Isabel não conseguiu comer. Deitada em seu quarto pequeno nos fundos da casa dos empregados, ela olhou para o teto de madeira e sentiu um peso esmagador sobre seu peito. As palavras de Gabriela ecoavam em sua mente, misturando-se com outras palavras cruéis de seu passado. Por um momento, ela se perguntou se deveria simplesmente ir embora. Mas para onde iria? Não tinha família, não tinha dinheiro, e carregava um segredo que tornava impossível voltar para a vida que conhecera antes. O barão Henrique soube da humilhação 2 dias depois. Foi Dona Rosa quem lhe contou, incapaz de manter silêncio sobre o que havia presenciado. A governanta o encontrou na biblioteca, onde ele revisava os livros de contas da fazenda. A luz dourada da tarde entrava pelas janelas altas, iluminando as estantes repletas de livros encadernados em couro. Dona Rosa bateu na porta aberta e disse com voz firme: "Perdoe-me interrompê-lo, senhor barão, mas preciso falar sobre um assunto delicado." Henrique fechou o livro de contas e indicou uma cadeira. "Pode falar, Dona Rosa. A senhora sabe que sempre escuto o que tem a dizer." A governanta contou tudo, desde as palavras de Gabriela até a reação silenciosa de Isabel. Conforme falava, Henrique sentiu uma raiva fria crescer dentro de si. Ele conhecia os defeitos de sua futura esposa, sabia que ela podia ser arrogante, mas humilhar publicamente uma empregada indefesa cruzava uma linha que ele não podia tolerar. "Obrigado por me informar, Dona Rosa. Vou resolver isso." A governanta assentiu e saiu, mas havia preocupação em seus olhos. Ela conhecia Henrique desde que ele era menino e sabia reconhecer quando algo o perturbava profundamente. Henrique passou o resto do dia inquieto, incapaz de se concentrar. Quando a noite chegou, ele decidiu que falaria com Isabel no dia seguinte. Precisava entender o que havia acontecido. Precisava garantir que sua casa não fosse um lugar de crueldade. Mas o destino tinha outros planos. Na manhã seguinte, Henrique estava nos estábulos conversando com o capataz quando ouviu uma comoção vindo da casa. Gritos, passos apressados, vozes alarmadas. Seu coração disparou e ele correu de volta para a casa grande. No corredor próximo à cozinha, uma pequena multidão de empregados se formara. Dona Rosa estava ajoelhada no chão e aos seus cuidados estava Isabel, desmaiada, seu rosto pálido como cera. O vestido cinza estava úmido de suor e seus lábios estavam levemente azulados. Henrique sentiu o sangue gelar em suas veias. "O que aconteceu?" ele perguntou, ajoelhando-se ao lado de Dona Rosa.
A governanta olhou para ele com olhos arregalados. Ela estava trabalhando normalmente quando de repente ficou pálida e caiu, senhor barão. Não sei o que aconteceu. Henrique, sem hesitar, pegou Isabel nos braços. Ela era leve, leve demais. Levem-na para um dos quartos de hóspedes, ele ordenou. E chamem o doutor imediatamente. Os empregados se moveram rapidamente. Henrique carregou Isabel escada acima, seguindo Dona Rosa até um quarto bem ventilado. A governanta preparou a cama com lençóis limpos e Henrique deitou Isabel suavemente. Enquanto esperavam o médico, Dona Rosa umedeceu um pano com água fresca e o colocou na testa de Isabel. A jovem permanecia inconsciente, seus cílios escuros contrastando com a palidez extrema de sua pele. Henrique permaneceu ao lado da cama, incapaz de se afastar. Uma sensação estranha de responsabilidade tomando conta dele. O Dr. Mendes chegou 2 horas depois. Um homem de 50 e poucos anos com barba grisalha e olhos gentis. Ele examinou Isabel cuidadosamente, verificando seu pulso, ouvindo seu coração. Henrique e Dona Rosa aguardaram em silêncio, a tensão no ar quase palpável. Depois do que pareceu uma eternidade, o doutor se virou para Henrique e disse em voz baixa: Senhor barão, precisamos conversar em particular. Henrique sentiu um aperto no estômago, mas acenou com a cabeça e seguiu o médico para o corredor. No corredor, o doutor Mendes escolheu suas palavras cuidadosamente. Senhor barão, a jovem não está doente no sentido tradicional. Ela está grávida. Eu diria que está no início do 4º mês. O desmaio provavelmente foi causado por uma combinação de exaustão, nutrição inadequada e estresse emocional. Henrique sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Grávida, isso era impossível. Ou era? Sua mente começou a trabalhar freneticamente. Quem era o pai? Por que Isabel estava trabalhando como criada se estava esperando um filho? A notícia se espalhou pela casa grande como fogo em palha seca. Em questão de horas, todos os empregados sabiam que Isabel estava grávida. Os cochichos e olhares especulativos começaram imediatamente. Quem era o pai? As perguntas não tinham respostas e a jovem permanecia inconsciente, incapaz de explicar. Mas a pessoa mais furiosa com a revelação foi Gabriela. Quando ela chegou à fazenda naquela tarde, foi recebida com a notícia chocante. Uma das empregadas que ela havia humilhado estava grávida e sendo tratada como convidada de honra. Deixe seu like agora se você está gostando dessa história e se inscreva no canal. Gabriela subiu as escadas com tanta força que seus saltos ecoaram pela casa inteira. Ela invadiu o quarto onde Isabel ainda descansava, Dona Rosa sentada, vigilante ao lado da cama. A governanta se levantou imediatamente, posicionando-se protetoramente entre Gabriela e a cama. O que significa isso? Gabriela exigiu, sua voz aguda de indignação. Uma criada de moral duvidosa sendo tratada como se fosse alguém importante? Henrique perdeu completamente o juízo? Isso é um insulto! Dona Rosa manteve sua postura firme. A senhorita Isabel está sob ordens médicas de repouso. O senhor barão determinou pessoalmente que ela fosse cuidada aqui. Gabriela deu uma risada dura e sem humor. Estado grave? Ela está grávida. Provavelmente de algum homem casado que a usou e descartou. Quero que ela seja expulsa desta fazenda imediatamente. Hoje mesmo. Foi nesse momento que Isabel finalmente abriu os olhos. O mundo ao seu redor estava embaçado, mas ela reconheceu a voz furiosa de Gabriela. O medo apertou seu coração e, instintivamente, suas mãos foram para seu ventre, como se pudesse proteger o bebê que crescia ali. E agora todos sabiam seu segredo. Gabriela notou o movimento e seus olhos se estreitaram. Ah, finalmente acordou. Ótimo! Pode pegar suas coisas e sair. Não quero ver seu rosto nesta propriedade nunca mais. Isabel tentou falar, mas sua garganta estava seca demais. Lágrimas começaram a rolar por suas bochechas, silenciosas e desesperadas. Para onde ela iria? O que faria? Ela não tinha ninguém, não tinha lugar algum.
Foi nesse momento que Henrique entrou no quarto. Ele havia ouvido a voz alta de Gabriela do corredor. O que encontrou o deixou furioso. Sua noiva gritando com uma mulher doente que mal havia recuperado a consciência. "Gabriela, o que você está fazendo?" A voz de Henrique era baixa e perigosa. Gabriela se virou para ele, seus olhos brilhando com fúria. "Estou corrigindo um erro absurdo, Henrique. Esta mulher precisa sair daqui imediatamente. Ela está grávida. Não pode permanecer aqui." "Suficiente", Henrique interrompeu, sua voz cortante como aço. "Isabel está sob minha proteção e permanecerá nesta casa pelo tempo que for necessário. Ela está doente e vulnerável e não vou expulsá-la para satisfazer seus caprichos." Gabriela o encarou incrédula. "Caprichos? Henrique, você está comprometido comigo. Vamos nos casar em menos de 6 semanas. O que as pessoas vão pensar?" Henrique deu um passo mais perto, seus olhos castanhos escuros fixos em Gabriela. "Sabe o que afeta realmente uma família? Crueldade, falta de compaixão. Se você não consegue entender isso, então talvez precisemos reconsiderar nosso arranjo." O silêncio que se seguiu foi tenso e carregado. Gabriela ficou pálida, então vermelha, suas mãos tremendo de raiva. "Você está me ameaçando por causa de uma criada? Uma criada grávida que você mal conhece?" "Não estou ameaçando ninguém. Estou estabelecendo os valores desta casa. Valores que não vou comprometer. Se isso é um problema para você, sugiro que pensemos bem sobre nosso futuro juntos." Gabriela abriu e fechou a boca várias vezes, claramente chocada. Finalmente, ela disse em voz baixa e ameaçadora: "Vou falar com meu pai sobre isso. Ele não vai ficar feliz." Então, virando-se bruscamente, ela saiu do quarto, seus passos ecoando pelo corredor. Henrique suspirou profundamente e se virou para Isabel, que havia testemunhado tudo com olhos arregalados e assustados. Pela primeira vez, ele realmente olhou para ela, viu além da criada de vestido cinza. Viu uma jovem mulher com olhos verdes inteligentes, traços delicados que falavam de boa criação e uma dignidade ferida, mas não destruída. "Você está bem?" ele perguntou gentilmente, aproximando-se da cama. Isabel acenou com a cabeça, ainda incapaz de falar. Henrique pegou um copo de água da mesa lateral e o ofereceu a ela. "Beba, devagar." Isabel obedeceu, suas mãos tremendo enquanto segurava o copo. Quando terminou, ela finalmente conseguiu sussurrar: "Obrigada, senhor barão. Sinto muito por todo esse problema. Eu vou embora assim que puder." "Você não vai a lugar nenhum", Henrique respondeu firmemente. "Pelo menos não até estar completamente recuperada. Depois, se desejar ir, a escolha será sua. Mas agora, precisa descansar e se cuidar. Pelo bem do bebê." Isabel olhou para suas mãos, novas lágrimas ameaçando cair. O bebê, seu segredo que não era mais segredo. Ela havia tentado tanto esconder, trabalhar duro o suficiente para ninguém notar, mas agora tudo estava exposto. Henrique, como se lesse seus pensamentos, disse calmamente: "Você não precisa me contar nada agora. Mas quando estiver pronta, gostaria de saber sua história. Algo me diz que há mais acontecendo aqui do que aparenta." Isabel apenas acenou, fechando os olhos, exausta. Nos dias seguintes, enquanto Isabel se recuperava no quarto de hóspedes, a tensão na fazenda cresceu. Gabriela não voltou, mas mandou cartas furiosas exigindo que Henrique mudasse de ideia. Seu pai também escreveu, insinuando que o casamento poderia ser cancelado se Henrique não demonstrasse mais consideração. Mas Henrique não cedeu. Algo naquela situação o incomodava profundamente, uma sensação de que havia verdades ocultas esperando para serem descobertas. Ele começou a fazer perguntas discretas sobre Isabel. Quando ela havia chegado à fazenda? De onde vinha? As respostas foram surpreendentemente escassas. Isabel havia aparecido 6 meses atrás, pedindo trabalho. Dona Rosa a contratara porque a jovem parecia educada e desesperada. Ela não falava sobre seu passado, mantinha-se afastada e trabalhava sem reclamar. Ninguém sabia de onde vinha ou por que estava ali. Uma noite, 5 dias após o desmaio, Henrique decidiu que precisava de respostas.
Ele subiu até o quarto onde Isabel estava e bateu suavemente na porta. Entre, ela respondeu, sua voz ainda fraca, mas mais firme. Henrique entrou e encontrou Isabel sentada na cadeira próxima à janela, olhando para a paisagem iluminada pela lua. Ela usava um roupão simples que Dona Rosa havia providenciado, e seus cabelos soltos caíam sobre os ombros em ondas castanhas. Pela primeira vez, ele viu como ela realmente era sem o disfarce do coque apertado. Ela era bonita, havia refinamento em seus traços que nenhuma roupa simples poderia esconder. "Posso me sentar?" ele perguntou, indicando a outra cadeira. Isabel acenou, seus dedos nervosos brincando com a bainha do roupão. Henrique sentou-se e ficou em silêncio por um momento. "Isabel, eu não vou pressioná-la a me contar algo que não queira, mas preciso que saiba que pode confiar em mim. Qualquer que seja a sua situação, posso ajudá-la. Só preciso entender o que está acontecendo." Isabel olhou para suas mãos, lágrimas começando a se formar em seus olhos. Por um longo momento ela não disse nada, mas então, em voz baixa e trêmula, ela começou a falar. "Meu nome completo é Isabel de Oliveira Mendes. Meu pai era o Dr. Fernando Mendes e minha mãe era Ana de Oliveira. Eles eram respeitados. Tínhamos uma boa vida em São Paulo. Mas tudo mudou quando eles morreram em um acidente de carruagem há 8 meses. Henrique sentiu seu coração apertar. Continuou ouvindo em silêncio enquanto Isabel falava. Ela contou como, após a morte dos pais, descobriu que as dívidas eram maiores do que imaginava. A casa teve que ser vendida, suas joias também. Ela ficou sozinha, sem família, sem dinheiro, sem lugar para ir. E então conheci alguém. Isabel continuou, sua voz quebrando. Ele era gentil, ou eu pensei que fosse. Ele prometeu me ajudar, disse que cuidaria de mim. Eu estava tão desesperada, tão perdida. Eu confiei nele. Henrique sentiu a raiva começar a ferver dentro dele. E ele a abandonou quando descobriu sobre o bebê? Isabel balançou a cabeça, lágrimas agora caindo livremente. Ele nunca soube. Quando descobri que estava grávida, ele já tinha ido embora. Voltou para sua fazenda no interior, e eu nunca mais o vi. Vim para cá porque ouvi que estavam contratando. Pensei que poderia trabalhar até o bebê nascer, juntar algum dinheiro. Henrique estava começando a entender, mas ainda havia peças faltando. E quem era esse homem? Qual era o nome dele? Isabel hesitou, mordendo o lábio. Depois sussurrou tão baixo que Henrique quase não ouviu. Ele disse que se chamava Sebastião Rodrigues, que trabalhava como administrador de uma grande fazenda. Mas depois que ele foi embora, tentei descobrir mais sobre ele e ninguém conhecia esse nome. Foi como se ele nunca tivesse existido. Um arrepio percorreu a espinha de Henrique. Sebastião Rodrigues. O nome não lhe dizia nada, mas a sensação de que havia algo importante sendo perdido não o deixava em paz. Isabel, olhe para mim, ele disse gentilmente. Ela levantou os olhos, vulnerável e assustada. Vou ajudá-la, eu prometo. Vamos descobrir a verdade sobre esse homem. E enquanto isso, você e seu bebê estarão seguros aqui. Por que você está fazendo isso? Isabel perguntou confusa. Você não me conhece. Por que arriscar seu casamento, sua reputação, por minha causa? Henrique ficou em silêncio por um momento. Finalmente disse, porque é a coisa certa a fazer. E porque há algo nesta história que não está completo. Não sei explicar, mas sinto que nossos caminhos se cruzaram por um motivo. Nos dias seguintes, Henrique começou sua investigação. Ele enviou cartas para São Paulo, perguntando sobre a família Mendes. As respostas confirmaram a história de Isabel. O Dr. Fernando Mendes e sua esposa Ana haviam realmente morrido em um acidente trágico, deixando uma filha chamada Isabel. Mas a investigação sobre Sebastião Rodrigues não rendeu nada. Nenhum administrador com esse nome trabalhava em fazendas da região. Era como se o homem fosse um fantasma, ou como se tivesse usado um nome falso. Enquanto isso, a relação entre Henrique e Gabriela deteriorou-se rapidamente. Ela enviou um ultimato. Ou Isabel saía da fazenda imediatamente, ou o casamento estava cancelado.
Henrique, para surpresa de muitos, escolheu Isabel. Ou melhor, escolheu seus princípios. Ele não podia se casar com uma mulher que demonstrava tanta crueldade. A notícia do rompimento do noivado chocou a região. Isabel, quando soube que o casamento havia sido cancelado por sua causa, ficou devastada. Ela procurou Henrique na biblioteca e disse com lágrimas nos olhos: "Você não deveria ter feito isso. Agora você perdeu tudo por minha causa. Eu vou embora, hoje mesmo. Você não vai a lugar nenhum." Henrique respondeu firmemente: "E não perdi nada que valesse a pena manter. Um casamento sem respeito mútuo, sem valores compartilhados. Não é casamento, é prisão." Era verdade. Henrique descobriu que sentia um alívio imenso. O casamento com Gabriela sempre lhe parecera uma obrigação, não algo que desejava de coração. Agora, livre desse compromisso, ele podia respirar de novo. Foi 2 semanas depois, enquanto revisava documentos antigos em seu escritório, que Henrique fez uma descoberta que mudaria tudo. Entre papéis velhos relacionados à fazenda, ele encontrou uma carta antiga de seu pai, falecido há 10 anos. A carta mencionava um amigo próximo, o Dr. Fernando Mendes de São Paulo. O coração de Henrique começou a bater mais rápido. Ele procurou mais documentos e encontrou correspondências antigas entre seu pai e o doutor. As cartas revelavam uma amizade profunda que durou décadas. Mais do que isso, em uma das últimas cartas, o doutor mencionava sua filha Isabel, então com apenas 12 anos. A conexão estava ali, escondida há anos. Isabel não era uma estranha qualquer. Ela era filha do melhor amigo de seu pai. E Henrique, absorto em seus próprios problemas, nem sequer soube quando o doutor e sua esposa morreram. Ele havia falhado em cumprir o que sabia que seu pai teria desejado: ajudar a filha de seu amigo. Mas havia mais. Henrique continuou procurando e encontrou um retrato antigo, uma foto do Dr. Fernando Mendes com sua família. E ali estava um homem que Henrique reconheceu imediatamente: ele mesmo. Era uma foto de anos atrás, quando Henrique tinha 20 anos e havia visitado São Paulo com seu pai. Ele se lembrava vagamente daquela visita, de conhecer o amigo de seu pai. O mundo de Henrique girou. Isabel havia estado em sua casa quando criança. Eles haviam se conhecido, ainda que brevemente. E agora ela havia voltado para sua vida nas circunstâncias mais improváveis. Mas ainda faltava a peça mais importante: quem era o pai do bebê? E por que o homem havia usado um nome falso? Henrique contratou um investigador particular de São Paulo. As instruções foram claras: descobrir tudo sobre os meses finais de Isabel em São Paulo, sobre quem ela conheceu. O investigador voltou 3 semanas depois com informações que confirmaram as suspeitas de Henrique. Sebastião Rodrigues não existia. Mas o investigador havia encontrado algo interessante. Isabel havia sido vista com um homem que correspondia à descrição, e esse homem viajava frequentemente para a região onde ficava a Fazenda São Vicente. Mais do que isso, o investigador havia conseguido uma descrição detalhada do homem e até mesmo um esboço. Quando Henrique viu o desenho, seu mundo parou. O homem no esboço era extraordinariamente parecido com ele, mas não era Henrique. Então quem era? A resposta veio como um raio: seu irmão. Não seu irmão legítimo, mas seu meio-irmão. Um segredo de família que poucos conheciam. Seu pai, antes de se casar, havia tido um relacionamento e nascera uma criança. O menino fora criado longe, com outro nome, recebendo educação e recursos, mas nunca reconhecido publicamente. Henrique sabia da existência desse meio-irmão, mas nunca o conhecera. O nome dele era Sebastião, e ele trabalhava como administrador em várias fazendas, viajando constantemente. A semelhança física entre eles era notável. Agora, tudo fazia sentido. Sebastião havia usado um sobrenome falso para proteger sua identidade. Ele conhecera Isabel em São Paulo, aproveitara-se de sua vulnerabilidade e então simplesmente desaparecera.
Henrique sentiu uma mistura complexa de emoções. Raiva por seu meio-irmão ter agido de forma tão irresponsável, tristeza pela situação de Isabel e uma estranha sensação de destino. O bebê que Isabel carregava era seu sobrinho, sangue de seu sangue, ainda que de forma complicada. Ele precisava contar a verdade a Isabel. Henrique a encontrou naquela noite depois do jantar. Ela estava na sala de música, folheando partituras antigas. A luz das velas criava sombras suaves e o perfume das flores do jardim entrava pela janela aberta. Isabel, Henrique começou, sua voz suave, mas séria. Descobri quem é o pai do seu bebê. Isabel olhou para ele, o rosto pálido. Henrique sentou-se ao lado dela e contou tudo. Sobre seu meio-irmão Sebastião, sobre a semelhança entre eles, sobre o uso do nome falso, sobre o fato de que o bebê era parte da família. Isabel ouviu em silêncio, lágrimas caindo por suas bochechas. Quando Henrique terminou, ela disse em voz baixa: "Então ele nunca me amou. Foi tudo mentira. Ele apenas me usou." Henrique pegou suas mãos gentilmente. "Não posso defender as ações dele, Isabel. O que ele fez foi errado. Mas posso prometer que esse bebê terá uma família. Terá proteção, amor e tudo que precisa. Você não está sozinha." Isabel olhou para ele com olhos cheios de emoção. "Por que, Henrique? Por que você faria isso?" Henrique ficou em silêncio por um longo momento. Então, honestamente, ele respondeu: "Porque é o certo a fazer. Porque você é filha do melhor amigo do meu pai. Porque esse bebê é meu sobrinho. E porque quando olho para você, vejo alguém que merece uma segunda chance." Havia algo mais em suas palavras, algo não dito que pairava no ar entre eles. Uma conexão que havia crescido silenciosamente. Não era amor ainda, não no sentido tradicional, mas era o começo de algo. Respeito, admiração e uma ternura crescente. Nos meses seguintes, a vida na fazenda São Vicente estabeleceu um novo ritmo. Isabel não era mais tratada como criada, mas como convidada de honra. A barriga de Isabel cresceu, e com ela cresceu também sua confiança e força. Henrique descobriu-se passando cada vez mais tempo com Isabel. Eles conversavam sobre literatura, música, vida. Ela era inteligente e educada. E Henrique encontrava em sua companhia algo genuíno, uma conexão de mentes e espíritos. Sebastião, o meio-irmão, foi finalmente localizado. Quando confrontado por Henrique, ele tentou negar, mas a verdade era inegável. Henrique o forçou a assinar documentos reconhecendo a paternidade e estabelecendo suporte financeiro para a criança. Mas deixou claro que Sebastião não teria lugar na vida de Isabel ou do bebê. O bebê nasceu em uma manhã de primavera, quando as flores cobriam os campos. Era uma menina, pequena mas forte, com olhos escuros e um choro vigoroso. Isabel, exausta mas radiante, segurou a filha nos braços e sentiu uma alegria que pensara nunca mais experimentar. Henrique estava do lado de fora durante o parto, mais nervoso do que imaginara. Quando Dona Rosa saiu com um sorriso e anunciou que era uma menina saudável, ele sentiu uma emoção que o surpreendeu. Quando finalmente entrou no quarto e viu Isabel segurando a bebê, algo dentro dele mudou para sempre. "Esta é Ana", Isabel disse suavemente, nomeando a filha em homenagem à sua falecida mãe. Henrique se aproximou e olhou para o rostinho pequeno da bebê. Ela era perfeita, e ela era sua sobrinha, parte de sua família. Nos meses que se seguiram, Henrique observou Isabel transformar-se em mãe. Ela era dedicada, carinhosa e encontrava alegria nos pequenos momentos. A fazenda tornou-se um lugar mais feliz. E em algum momento, sem que nenhum deles planejasse, o sentimento entre Henrique e Isabel transformou-se em algo mais profundo. Não foi dramático ou repentino, foi gradual, construído sobre bases sólidas de respeito e companheirismo. Henrique descobriu-se pensando em Isabel constantemente. Isabel, por sua vez, encontrou em Henrique não apenas um protetor, mas um amigo, um confidente e, eventualmente, algo mais. Foi uma tarde de inverno, enquanto caminhavam pelo jardim com Ana, nos braços de Isabel.
que Henrique finalmente disse as palavras que vinha guardando. Isabel, eu sei que sua vida foi difícil. Sei que você sofreu perdas terríveis, mas quero que saiba que o que sinto por você é real. Cresceu lentamente, sem que eu percebesse, mas agora é inegável. Eu a amo. Amo você e Ana. E se você me permitir, gostaria de passar o resto da minha vida provando isso. Isabel olhou para ele com olhos cheios de lágrimas, mas desta vez eram lágrimas de felicidade. Henrique, ela sussurrou, você me salvou quando eu estava perdida. Deu-me esperança quando eu não tinha nenhuma. E agora está oferecendo amor quando eu pensava que nunca poderia confiar de novo. Sim, eu quero estar com você. Eles se casaram no outono seguinte, uma cerimônia simples mas linda na capela da fazenda. Ana, então com 1 ano e meio, estava lá, usando um vestido branco de renda. Dona Rosa chorou de alegria, assim como muitos dos empregados que haviam testemunhado toda a jornada. A notícia do casamento chocou a sociedade local. Muitos julgaram Henrique por se casar com uma mulher que tinha um filho de outro homem. Mas Henrique não se importou. Ele havia aprendido que a opinião dos outros valia pouco comparada à verdadeira felicidade. Ana cresceu conhecendo Henrique como seu pai em todos os sentidos que importavam. Ela sabia a verdade sobre suas origens, mas isso nunca diminuiu o amor que sentia por Henrique ou que ele sentia por ela. Anos depois, quando Ana já era uma jovem mulher linda e inteligente, ela perguntou a Isabel sobre aqueles dias difíceis. Como você sobreviveu, mãe? Como encontrou forças para continuar? Isabel, agora uma mulher madura e confiante, sorriu. Eu aprendi que mesmo nas horas mais escuras, há luz esperando para ser encontrada. Às vezes vem de lugares inesperados, de pessoas que nem sabemos que se importam. E aprendi que família não é apenas sangue, é escolha, é amor, é compromisso. Seu pai escolheu nos amar quando não tinha obrigação de fazer isso. E essa escolha transformou tudo. Henrique, ouvindo da porta, sorriu. Ele pensou em como a vida era estranha e maravilhosa. Como um momento de compaixão havia levado ao maior amor de sua vida. Como uma jovem humilhada e desesperada havia se tornado a luz de sua existência. A fazenda São Vicente prosperou. Tornou-se conhecida não apenas por seus cafezais, mas também pela bondade de seus donos. Isabel estabeleceu programas para ajudar mulheres em situações difíceis, oferecendo trabalho e abrigo. Ela nunca esqueceu como havia sido estar no lugar delas e usou sua posição para fazer a diferença. Ana, eventualmente, se casou com um jovem médico de bom coração e deu a Henrique e Isabel vários netos que encheram a casa grande de risadas e vida. A história de como seus avós se conheceram tornou-se uma lenda familiar, contada e recontada. Um lembrete de que o amor verdadeiro pode nascer das circunstâncias mais improváveis. Mas a verdadeira lição não estava nas reviravoltas dramáticas ou nos segredos revelados. Estava na escolha diária de agir com compaixão, de valorizar a humanidade acima da convenção social e de acreditar que mesmo nos momentos mais escuros há esperança de redenção e amor. Dona Rosa, que viveu para ver Ana crescer e se casar, costumava dizer que havia presenciado um milagre naquela fazenda. O milagre de 2 almas quebradas encontrando cura uma na outra. O milagre de um homem escolhendo bondade sobre conveniência. E uma mulher encontrando coragem para confiar novamente. E assim, a história da jovem que foi humilhada pela futura baronesa, que carregava um herdeiro e foi salva pelo verdadeiro barão, tornou-se mais do que apenas um escândalo local. Tornou-se um testemunho do poder transformador do amor genuíno, da importância de agir de acordo com princípios, mesmo quando é difícil, e da verdade de que família é construída não apenas por sangue, mas por escolhas diárias de amor e compromisso. Se você gostou dessa história, deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nenhuma história emocionante